Olá, boa tarde a todos. Retomando os nossos trabalhos, então. Lembrando que o FAS é uma iniciativa da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio Grande do Sul, e do GELPA, Grupo de Empreendedores Evangélico-Luteranos de Porto Alegre. O evento tem o patrocínio de Ali Combustíveis, Goldstein e Zero Hora, e o apoio de CERS, Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Anchieta, Companhia Crédito Real, Conselho Federal e Conselho Regional de Administração, FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Grupo Zafari, Grupo Medabil Sistemas Construtivos Metálicos, Lojas Renner, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rede Plaza de Hotéis, Sebrae RS, Cerc Fundações, Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plásticos, o Guine Esportes e Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E eu quero lembrar que as perguntas aos palestrantes e painelistas do nosso fórum devem ser formuladas por escrito e que elas serão respondidas após a explanação e podem ser entregues às meninas que vão estar circulando aqui no evento. A seguir, então, temos a palestra O Desenvolvimento Científico na Preservação do Planeta, com o professor da PUC, Odilon Francisco Duarte. O professor Odilon é graduado em Engenharia Elétrica, mestre em Engenharia Elétrica pela PUC-RS, coordenador do Grupo de Eficiência Energética e coordenador técnico do projeto Uso Sustentável da Energia desta universidade. Então, com vocês, a palavra, o professor Odilon Duarte. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou circular um pouquinho. Talvez seja a mania de professor, né? Então, fiquem à vontade. Se sobrar tempo, vou procurar responder as perguntas, né? Depois, ou se não, vocês, por favor, façam essas perguntas e depois, com certeza, procurarei responder a todas. Então, né, já fui apresentado. Sustentabilidade, o que é? Né? Então, esse conforto que nós temos aqui, né? Uma boa iluminação, um bom sistema climatizado, um bom sistema de informação. Mas que esse uso ele não cause problemas para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, é como tem a definição, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Essa é a ideia da sustentabilidade. E aí eu fui procurar, né, qual é a origem da palavra sustentabilidade. Sustentar. Sustentar, defender, apoiar, cuidar e conservar. Conservar é uma das palavras que eu mais gosto. Depois vocês vão ver por quê. Então, a questão de sustentabilidade, ela tem diversas facetas. Pode ser o lixo, manejo florestal, mobilidade urbana, agricultura, aquecimento global e a energia. A energia, ela está presente em todas aquelas outras citadas anteriormente. Sem ela, nada existe, né? Nada anda. Então, é necessário, sim, focar na questão energética. E não vou estar comentando cada um deles, então vou focar na questão da energia. Mas por que focar a questão energética? Porque desde a pré-história, né, o homímide ele consumia o equivalente a 1/6 de litro de petróleo por dia, basicamente biomassa. E é pelo domínio do fogo e pela descoberta dos materiais é que nós estamos aqui. Porque se nós pensarmos em termos de sobrevivência, nós éramos os mais frágeis, né? E aí com a inteligência, com o domínio do fogo e com o manuseio dos materiais,
o homem conseguiu, digamos, literalmente se virar. E hoje está aqui, né, no topo. E por estar no topo, ele tem toda a obrigação, ele tem, digamos assim, obrigação, né, para que o mundo, né, para que o planeta, ele não se exaure, né? Nós precisamos tomar providência a respeito disso. E hoje, pessoal, atualmente nós consumimos 25 litros de petróleo per capita dia. É uma quantidade enorme. É o GLP, é a gasolina, é a eletricidade. Ou seja, nós tivemos um crescimento de 150 vezes, né, comparado com o MIMIT, que já utilizava energia. Então, mesmo antes de eu saber escrever, eu já utilizava energia. E, segundo a ONU, as 5 necessidades básicas para o ser humano, né, que aí estão descritas, saúde, educação, segurança, lazer e alimentação, todas elas passam por um uso muito intenso da energia. Não somente a energia elétrica, né, para a construção e para a manutenção desses quesitos básicos. Então, por isso que eu acho tão importante nós falarmos, né, aproveitarmos esse fórum, para conversarmos um pouquinho sobre a energia. Nós temos hoje 1,4 bilhão de pessoas que não têm acesso à eletricidade. Se nós pensarmos no Rio Grande do Sul, esse número é de 43 mil gaúchos que não sabem o que é luz elétrica. E a eletricidade, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento do ser humano. É um dos indicadores utilizados pela ONU, né, para saber se a coisa está dando certo ou não. Então, ao crescimento da eletricidade, há um desenvolvimento econômico, social. E é limitante ao crescimento. Para nós tirarmos essas pessoas da miséria, nós vamos precisar de muita energia mesmo. Tá? Então, é necessário sim o uso dela. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Daqui a 70 anos nós teremos 10 bilhões de pessoas. O problema é que essas pessoas, essas crianças que virão, elas não vão nascer nos Estados Unidos, na Europa Ocidental. Eles vão nascer na África, na Índia. E aí? Vai ser a mesma condição de miséria que eu tenho? Então isso vai me fazer utilizar um bloco maciço de energia. Pensem no seguinte, até 2035, o parque gerador brasileiro, ele vai ter que crescer 75% se nós quisermos, né, não ter o processo de racionamento. O racionamento é a pior coisa que pode ocorrer. Porque se eu não tiver energia, nada se move. Isso vai gerar uma recessão, vai gerar o desemprego. Então pensem o seguinte, a energia mais cara é aquela que eu não tenho. E por falar em preço de energia, que também é importante comentar aqui, em termos de eletricidade, o Brasil, embora tenha uma das fontes energéticas mais baratas, que é a hidroeletricidade, 75% da energia vem oriunda da hidroeletricidade, tem um preço de tarifa perto da Itália, que é o valor mais alto. Na verdade, o Brasil é o 6º país, né, onde tem a tarifa de energia mais cara. Só que a Itália, né, ela tem a nuclear, ela importa energia da Alemanha, energia eólica, que também é cara. Importa energia da França, nuclear, que é muito cara. E nós estamos num patamar, né, de um país desenvolvido. Então, dificulta a nossa competitividade empresarial no momento em que eu tenho uma energia tão cara. Então, temos um crescimento. E, naturalmente, esse crescimento, ele impacta no consumo de energia, né? E cada vez mais crescente. Vejam quando eu falei para vocês que a questão que a ONU associa o consumo de energia ao desenvolvimento humano, observe o que aconteceu nos Estados Unidos em 2009. Então, houve
princípio de recessão. Então, o consumo de energia caiu. Logo depois se recuperou, tomou o crescimento novamente. Agora observem a base da nossa energia. Combustíveis fósseis. O primeiro elemento é o quinto, a hidroeletricidade. Ele não representa praticamente nada, ou seja, mais de 90% da nossa energia mundial hoje, ela está assentada em combustíveis fósseis. Extremamente importantes. Só que combustíveis fósseis significa limitados. Limitados por quanto tempo? A gasolina, petróleo, óleo diesel, nafta, 46 anos. Carvão, 59. E aí, gás natural, desculpem, 59 e o carvão, 118 anos. Muito bem. E aí? Qual é a nova fonte de energia que vocês vão me trazer? Ou que nós precisamos trazer para a gente continuar evoluindo, para que a gente acabe com a miséria, para que a gente tenha todo esse conforto aqui, né? Para que a gente consiga andar de automóvel e assim por diante. Cada ação que vocês fazem no dia a dia, vocês nem notam, mas estão utilizando uma quantidade enorme de energia, de energético. Então, para amparar toda a minha sustentabilidade, eu preciso de muita energia. E nós chegamos a 5 minutos. Né? Mundo, 4,5 bilhões de anos, a vida, 600 milhões, dinossauros, 200 milhões, o Homo sapiens, 200 mil anos, e vocês, em 400 anos, vão acabar com todos os combustíveis fósseis. Ah, legal. Interessante isso, né? Como a gente é voraz, né? Como a gente consome muitas vezes sem saber. Sem precisar consumir. Sem consumir e desperdiçar. Ah? Isso é sustentabilidade. Pergunto a vocês. E o futuro desta criança? Das minhas filhas? Dos filhos de vocês, dos netos? Será que nós vamos ser tão egoístas de consumir tudo e não dar uma chance para as futuras gerações? Lembrem-se a definição de sustentabilidade. Precisamos sim, precisamos deixar um futuro, nem que seja uma expectativa de futuro. Então essa é a questão que envolve a questão energética, que muitas vezes ela é escondida, né? Mas não é só isso, ela vai acabar, né? Mas, além de acabar, enquanto eu estiver consumindo o meu combustível fóssil, vocês estão degradando o meio ambiente. Por quê? Porque 57% do efeito de estufa é causado por quem? Pelo consumo da energia, né? Ela suplanta todos os outros itens. CFC, agricultura, desmatamento. Essa é a energia que todos nós utilizamos. E se eu utilizo, eu sou responsável. Como é que ocorrem esses impactos, né? Então vamos começar com um combustível muito limpo. A hidroeletricidade representa, né, como eu falei para vocês, cerca de 75% da geração de energia elétrica no Brasil. Fantástico. Uma energia barata. Só que, se eu buscar o tripé da sustentabilidade, ou seja, econômico, social e ambiental, se eu pensar em Belo Monte, essa usina, por enquanto, custa 16 bilhões de reais. Quem que vai pagar essa usina? A Odebrecht? Não, nós. A população vai pagar. Isso vai ser embutido na tarifa para alguém pagar, e esse alguém somos nós. Então, tem a questão econômica. Ambiental. O que tem alagar? Bom, alagar, se vocês alagarem, vocês vão ter fauna e flora embaixo d'água. Vai apodrecer. CH4. O CH4 tem impacto 10 vezes maior que o CO2
na destruição, ou melhor, no efeito estufa. Itaipu continua emitindo CH4. Continua. Então, sustentabilidade ambiental. E, por fim, até 2030, nós teremos cerca de 800 mil pessoas que serão retiradas das suas terras, porque eu tenho que alagar grandes áreas. Para quê? Para que nós continuemos consumindo muita energia. Porque nós somos vorazes. Eu consumo hoje e o amanhã que se vire. É mais ou menos o nosso pensamento. E isso é a energia mais barata que eu tenho. É uma energia limpa, hídrica. E as outras? Nuclear, carvão, gás natural e fuel oil, né? Óleo combustível, para não dizer o petróleo. Eu nem vou comentar essas, porque é para pior. O impacto que elas causam na questão ambiental, na vida das pessoas e o custo econômico disso. Então, precisamos tomar uma providência, né? Então, vamos resolver esses problemas. Duas formas. Geração renovável, importante, né? E a gestão da energia. Gerir o que eu tenho e gerir o que eu vou ter no futuro. Sempre muito atento a esse insumo básico, a esse insumo essencial para a nossa vida, que é a energia. Então, começamos com as fontes renováveis. E aí, naturalmente, eu trago o exemplo da minha universidade, né? A PUC. Então, nós temos um centro de excelência em energia eólica, né? Onde se desenvolve, né, a questão de desempenho em turbinas eólicas e o dimensionamento, né, e análise de sistemas eólicos. Participando, inclusive, do Parque Eólico de Osório. Nós temos o Centro Brasileiro de Desenvolvimento de Energia Solar, o CB Solar, com uma das células fotovoltaicas mais eficientes do mundo. Tá? Então, isso que a universidade traz. Também temos o CEPAC. Né? Então, se nós emitimos carbono, então nós temos que resgatar esse carbono e que ele volte da onde ele saiu, para baixo da terra. Então, nós temos tecnologia, sim, a universidade tem. Para o lixo, para o desmatamento, né? Também ela tem. Temos soluções. Muitas vezes soluções que hoje se apresentam caras, é verdade, mas temos a solução. E na questão da energia, né? Tem uma máxima, não existe energia mais limpa que aquela que eu não preciso gerar. Né? Não é eólica, não é fotovoltaica, solar térmica, é aquela que eu não preciso gerar. Eficiência energética. Esse é o futuro da geração de energia. Então nós temos, sim, a Sustenfal, né, que é um setor de pesquisa onde se desenvolve, se faz protótipos entre materiais sustentáveis, reaproveitamento de materiais, aproveitamento da luz do sol, ventilação cruzada, iluminação natural em residências. 27% da energia consumida no mundo é através das edificações. 27%, ou seja, 1/4 da energia. Então, é importante, sim, nós cuidarmos, né, do nosso habitat. Temos a questão do grupo ao qual eu coordeno, comunidade de baixa renda. Então, nós atingimos mais de 80 mil pessoas com projetos onde doação de geladeiras, eliminação do gato, troca de lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas, e assim por diante. Então, são projetos que atendem a baixa renda. A parte de agronegócio, a orizicultura na fronteira oeste, nós reduzimos quase 50% o consumo de energia do sistema de bombeamento da água captação, e, se nós pensarmos em termos ambientais, tivemos uma redução de 52% na emissão de gases de estufa. E também na indústria, nós conseguimos conservar
30 gigawatts-hora ano, até agora. Isso equivale a 23% da energia anual gerada por Osório, por aquele parque. Então temos um potencial muito grande de conservação de energia, sim. E para isso, nós temos um projeto denominado Eficind, né, onde nós trabalhamos com outras universidades, em que a nossa ideia é prospectar o potencial de eficiência energética ou de conservação de energia em toda a indústria brasileira, no qual a PUC ela é responsável por toda a região sul. Tá? Então é um projeto bastante ambicioso, ele é financiado pelo Procel, mas acredito que teremos grande êxito, né? Mostrando, sinalizando quais aquelas empresas que desperdiçam mais e de que maneira eu posso fazer com que elas se tornem mais sustentáveis energeticamente. 1 kW poupado, a eficiência energética é 10 vezes mais barato do que eu construir uma usina. 1 kW poupado é mais barato que eu gerar 1 kW. Isso, hídrica. Eu nem vou colocar térmica, solar fotovoltaica, eólica, que são mais caras. Hídrica. Então é mais fácil eu conservar do que eu ter que gerar aquela energia que muitas vezes eu estou desperdiçando. Né? Vou trazer um exemplo da PUC. Né? Eu falei de alguns projetos que nós tínhamos na universidade, então vamos falar na PUC. Nós temos quase 30 mil pessoas circulando na universidade, entre professores, colaboradores e alunos. Nós temos uma preocupação muito grande com a formação do cidadão. Somos a melhor universidade privada do sul do Brasil. E isso, naturalmente, né, promovemos o conhecimento e isso deságua no planejamento estratégico da universidade. Dentro desse planejamento estratégico, dos 5 itens principais, nós temos a questão da preservação ambiental. E dentro da preservação ambiental, a universidade se preocupa muito com a eficiência energética, o conforto térmico das suas edificações. Está lá, no planejamento estratégico da universidade. Então, eu mostrei para vocês, fora da PUC, alguns. Né? E até eu peço para os meus colegas que me perdoem, né? Não falei do biodiesel, né? Falei de tantos outros projetos que nós temos na universidade, enfim. É o mundo PUC. Mas dentro da universidade, né? Então eu vou apresentar por que dentro da PUC. Então isso vocês podem fazer na empresa de vocês. Por que dentro da PUC? Observem como é que é o consumo de energia desde 92 na universidade. Nós passamos de 250 mil kWh médios mensais para cerca de 2 milhões de kWh médio mensal. Por que será que cresceu tanto, né? Por que a universidade, o consumo da universidade cresceu tanto? Ela não expandiu tanto. Ela comprou o quartel do lado, fez o grande Tecnopuc, mas será que tudo isso é resultado dessa expansão da universidade? Sim, em parte é. Então nós temos prédios novos, ambientes remodelados e culminou no quê? Nós tivemos que construir uma subestação de energia. Essa subestação, pessoal, para vocês terem uma base, ela tem capacidade para alimentar a cidade de São Gabriel e Santa Margarida juntos. Mais de 120 mil pessoas. E olha a área que são esses 2 municípios comparado com a PUC. Densidade energética muito grande. Mas tem uma outra questão que envolve a própria concepção do prédio, né? Onde eu poderia, por exemplo, aproveitar a luz natural, mas não posso porque eu tenho somente um interruptor que controla todo o corredor. Problema, né? E aí a pessoa que ligou, ela soube ligar, ela não soube desligar. Então permanece ligado. Paciência. Agora tem uma outra coisa que aí todos nós podemos fazer, que é quando o usuário ele não é consciente. Tomamos esse exemplo. Nós temos um ambiente onde não temos ninguém sentado
próximo à janela, mas eu tenho todo o sistema de iluminação ligado. Tá? O ambiente tem 2 funcionários, é um ambiente bastante grande, é mais ou menos do tamanho desse salão, e eu tenho todo ele climatizado. Como a temperatura foi setada em 16 graus Celsius, está frio lá dentro. As pessoas estão com casacos, jalecos. Isso aqui eu estou falando de setembro, um período muito bom, agradável termicamente. E, como eu tenho o sistema frio lá dentro, está frio, o que as pessoas fazem? Aumenta o termostato? Não. Abrem a janela. Para quê? Para ter um conforto térmico maior. Desperdiçamos energia, né? Eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas que não têm energia, não é? Tenho 43 mil gaúchos que não têm energia. É verdade. E eu desperdiçando. Isso não é sustentabilidade. Então, dessa maneira, é que se instituiu o projeto USE. Uso sustentável da energia dentro da PUC. É uma portaria do irmão reitor, 023/2008, onde demonstra a preocupação da PUC com a questão de sustentabilidade. Então, qual é o objetivo? Conscientizar e engajar toda a comunidade a qual a PUC está inserida, né, através de ações de eficiência energética, que eu traga a preservação ambiental, conscientização dos indivíduos e redução dos custos energéticos. Então, eu tenho o tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômica. Temos que fazer o dever de casa. Então, é dessa maneira que nós temos o projeto USE, né, buscando desenvolvimento sustentável em termos energéticos dentro da PUC. Nós tomamos 3 frentes de ações. Primeira, técnica, né? Então, como formação de engenharia, não podia ser diferente, questão técnica. Então, os primeiros 2 anos foram de muitas análises, muitas implementações e resultados muito bons. Ação educacional, afinal nós somos uma universidade, e também ação de comunicação. Eu vou falar rapidinho um pouco de cada um deles, tá? Mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês o que é eficiência energética, sem complicar muito, sem vir com muitos dados de engenheiro. Então, vocês têm 2 sistemas existentes na universidade. Eu tenho 4 lâmpadas de 40 watts e 2 lâmpadas de 32. Em tese, o primeiro sistema vai iluminar muito mais, né? Mas também vai gastar mais. Mas não é o que ocorre. Então, eu tenho um consumo muito maior do primeiro cenário, comparado com o segundo, porém, a quantidade de luz é exatamente a mesma. Isso é eficiência energética. É produzir mais, gastando menos. É possível? É. Nós temos 30 gigawatts-hora reduzidos nas indústrias do Rio Grande do Sul. Não é um percentual pouco, não é uma quantidade pouca. 30 gigawatts-hora. Nós temos uma redução de 65% na demanda de energia. E aí o que acontece? Isso tem retorno? É uma outra pergunta do engenheiro, né? Eu consigo o benefício? Consigo. Mas e o custo disso? Custo-benefício. Tem. Tem um bom benefício. Essa luminária ligada na PUC, ela gasta por ano R$220. Uma luminária, pessoal, R$220. Já esse segundo sistema, ele gastaria R$78. Isso me traz uma economia de R$140 ano. Aquela luminária proposta, ela não custa tudo isso. Luminária, lâmpada e reator. Ou seja, o meu tempo de retorno simples é inferior a 1 ano. E uma luminária, ela não dura 1 ano. Ela dura 5, 10, 20, 30 anos na edificação. Lembrem-se, a edificação gasta 27% da energia em todo o mundo. Então é importante. LED. O LED, comparado com a lâmpada mais eficiente que vocês têm, reduz 45% o consumo de energia. Alguém pode perguntar, é viável? E eu rapidamente respondo, ainda não. Por quê?
Porque uma lâmpada eficiente, ela custa R$10 e o LED custa R$140. Me traz economia? Me traz. Mas payback é muito longo. Durabilidade, 50 mil horas. Só que a outra lâmpada é 20 mil. Então eu não tenho um tempo de retorno. Mas a universidade continua estudando. O emprego, né, de sistemas solares, placas solares com iluminação a LED. Né? Então, são projetos pilotos que nós estamos implementando na PUC. Também, mas isso será o futuro. Né? Ainda não tem o retorno. Aqui, pessoal, a utilização do sensor de presença, o sensor crepuscular, ou seja, se tem pessoas, liga, e crepuscular, se tem luminosidade suficiente natural, não deixa ligar, eu só vou utilizar isso quando existe o desperdício. Né? Então, aqui vocês veem o uso do sensor crepuscular e num outro andar, o mesmo andar, nós fizemos um teste, onde não existe o sensor. Nós tivemos uma redução de 45% utilizando esse sistema. Mas eu só vou utilizar em último caso. Por quê? Porque no momento que eu tiver que estar gerenciando, se eu tenho que ligar ou desligar a iluminação através de um sistema eletrônico, significa que eu perdi a confiança no meu usuário. E nós não podemos perder jamais. E eu vou mostrar por quê. Sistema de climatização, né, também. A simples troca, ela recupera entre 3 e 4 anos. E, além do mais, eu aumento a capacidade de refrigeração de uma maneira absurda. Né? Então, isso é importante também, que é muito utilizado. Temos também o telhado verde. Né? Mas o que o telhado verde faz? Botar plantas em cima do telhado, na laje? Ele reduz quase 7 graus Celsius a temperatura interna do ambiente, quando tem a temperatura muito elevada. Isso vai fazer com que em determinados dias eu nem ligue o ar-condicionado, ou, quando eu tiver que ligar, ele vai ter que tirar muito menos calor de dentro do ambiente do que se eu não tivesse o sistema. Então, isso seria uma das, digamos, dos benefícios que traz o telhado verde. Né? Além do que ele fica mais bonito, integrado com a natureza, né? Ele prolonga a vida útil da laje, né, por fazer uma proteção. Então, tem uma série de benefícios. A questão da gestão da água. Nós chegamos a picos de quase 30 mil metros cúbicos de água num mês, e hoje nós estamos com valores em torno de 7 mil metros cúbicos. E a PUC cresceu muito, somente com a gestão da água. Outro insumo extremamente importante, né, e espero que seja bastante comentado aqui nesse seminário. A questão da educação, né, então, nós temos um esforço muito grande para educar as pessoas. Eu acho que tudo passa pela questão da educação, da mudança de cultura, muito importante para todos nós. Criamos comissões internas onde os funcionários participam, onde os colaboradores da universidade. Por quê? Porque senão isso se perde ao longo do tempo. Nós precisamos que as pessoas se engajem, né? Que as pessoas contribuam com o projeto. Porque tem essa figura de mérito, né? Nós estamos todos no mesmo barco. É a mesma universidade, é o mesmo mundo. Né? Então, se nós não taparmos o furo, todo mundo vai à breca. Então, por que a gente precisa ensinar as pessoas? E a gente pegou um exemplo da engenharia. Se eu pegar a tecnologia que hoje existe na Biblioteca Central da Universidade, que é a mais avançada, e eu quiser aplicar para as minhas salas de aula, eu vou gastar só em equipamentos em torno de R$ 3.200. Isso me traz uma economia média de 16% com a troca da lâmpada, reator e luminária. Agora, se eu mantiver o sistema velho, antigo, obsoleto, caquético, mas que ilumina bem, e educar o meu usuário, ou seja, quando aquele professor, quando o aluno ele sair da sala de aula e levantar a mãozinha e apagar o sistema de iluminação,
eu tenho uma economia de 27%. Então, a economia é muito maior quando eu tiver um usuário capacitado, um usuário motivado, um usuário pertinente, sabendo o que é sustentabilidade e quais são os seus efeitos se eu deixar aquilo ligado para a questão ambiental. Uma pessoa consciente. Então, nós temos, né, tudo em engenharia, a gente sempre está medindo, né, é uma coisa incessante do engenheiro. Então, nós tínhamos que provar, né, o quanto a educação pode fazer dentro da universidade. Então, em 2010, nós simplesmente intensificamos o treinamento, a capacitação das pessoas. Não fizemos nenhum tipo de ação técnica. E isso nos trouxe um benefício de 8% na redução do consumo de energia. Então, nós tínhamos uma previsão em vermelho e o consumo real, medido, efetivamente pago. Isso a gente não considerou nessa previsão em vermelho a entrada do prédio garagem, a remodelação do Educom e o portal do Tecnopuc, que é um prédio enorme. Ou seja, nós estamos com um valor conservador em termos de redução do consumo de energia. E praticamente não se gastou em nada. Somente saliva, né? Somente saliva. E a questão de comunicação? Então, nas mídias sociais, vocês podem acompanhar o projeto USE. É importante a gente dar o feedback para as pessoas, para a comunidade que participa, porque aí eles têm acesso às informações, fotos, análises, dados, como utilizar energia em casa, enfim. A gente abraça as pessoas, a gente acolhe as pessoas de uma maneira incentivá-las a utilizar de maneira eficiente os energéticos. Temos ações de comunicação, né? Então, papel para o rascunho, posso imprimir dos dois lados? Posso. Então, coloca ali. Se o papel já foi utilizado, descarta. Os irmãos maristas recolhem, levam para as crianças, enfim, e continuam a dar renda, sustentabilidade. Colocar ali, para, se a torneira estiver pingando, né, dê uma apertadinha. Subir as escadas, primeiro, segundo andar, não vá de elevador, suba a pé. Então, enfim, são elementos gráficos para mostrar para as pessoas que é importante a conservação da energia, utilizada de uma maneira sustentável. É isso que se quer mostrar, né? Claro que isso aqui tem um efeito, né, efêmero, tem um determinado efeito, depois passa. Ele faz parte da paisagem, passado um determinado período. Mas é uma maneira de incentivar as pessoas. E também, práticas sustentáveis, né, ações de comunicação no PUC Notícias. Então, PUC Informação, PUC Notícia, bom, é PUC Notícia ou PUC Informação? Agora eu não sei, nunca sei um dos dois. Mas sai semanalmente, né, notícias sobre sustentabilidade. Tá? Então, é massacrando as pessoas, né, batendo sempre na mesma tecla. Nós colocamos como projetos pilotos, nós não fizemos grandes trabalhos, então se o projeto piloto deu certo, eu analiso os ganhos e invisto nos demais ambientes. Uma outra coisa que nós temos é trabalhar com parceria com as empresas. A universidade aprimora o produto e eles nos dão o produto. É uma troca, um toma lá da cá, né? Então, muitas vezes eles não têm um problema ali e a universidade vai e resolve. Então, a primeira fase, com treinamentos e palestras para conscientizar as pessoas, e com que se reduz no consumo de energia, se passa aí para as implementações, né, com custos mais elevados. Nós estamos agora com escola sustentável, né? Por quê? Porque as crianças são o futuro. Então, desde pequenininho eles aprendem, né, a sustentabilidade, aprende a conservar energia, papel, água e assim por diante. Respeitar o meio ambiente, respeitar o próximo. Para quê? Para que a gente não precisa estar fazendo mais seminários sobre sustentabilidade. Que as pessoas já tenham isso arraigado, já tenham na cabeça. É importante isso aí. Educar desde pequenininho. Então essa é a nossa ideia. E por fim, né,
Revoluções não acontecem quando a sociedade adota novas tecnologias. Elas são importantes, mas não é assim. Elas acontecem quando ela adota novos comportamentos. Isso é importante. Então não adianta vocês eficientizarem todo o sistema, utilizarem de uma maneira adequada, enfim, né, o estado da arte, se as pessoas elas não mudarem o seu comportamento, seu estilo de vida, a sua cultura. Isso é importante dentro de um projeto. Então agradeço a vocês, né, e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado. Bom, a gestão da água na PUC inclui as águas de reuso? Sim, a universidade instalou um sistema em que ela monitora o consumo de água da universidade, ou seja, se houver qualquer tipo de vazamento numa tubulação, assim como ela aproveita a água da chuva, né? Então, ela estoca essa água e utiliza para o sistema de jardinagem, tá? É essa a utilização dentro da universidade. Pode a alta extração de petróleo mundial estar ligada aos frequentes tremores de terra? Eu realmente não saberia informar, né? Realmente não saberia. Teria que ser um geólogo, algo assim para responder, né? Realmente isso aí eu não teria essa informação. Peço desculpa, mas se vocês quiserem eu posso consultar os colegas da universidade que com certeza eles terão o maior prazer em responder. Ok? Obrigado, pessoal. Num ambiente onde se precisa entrar muitas vezes, como no banheiro, por exemplo, a gente deve deixar as luzes acesas? Eu sempre digo na universidade, 5 minutos. 5 minutos o quê, cara? 5 minutos, se vocês permanecerem dentro do banheiro, né, ou que as pessoas, ao se ausentar, permanecerão 5 minutos fora do banheiro de qualquer recinto, apaguem a luz. Apaguem a luz. Se vocês, ao ausentarem do ambiente, não permanecerem por um tempo superior, não permanecerem por um tempo superior a 5 minutos, deixem a luz ligada. Mas depende da tecnologia. Se eu tiver essas lâmpadas, que são lâmpadas de croica, ou lâmpadas incandescentes, o vulgo bico de luz, vocês devem apagar agora. Por quê? Porque ela não sofre com apagar e desligar. Vejam bem, pessoal, não caia naquela história da carochinha, que quando liga o sistema de iluminação tem um gasto enorme. Não é isso. É que a lâmpada fluorescente, essas de tubo que nós temos, ou a fluorescente compacta, ao ligar ela sofre um desgaste dos eletrodos, né? Então, isso o que faz? Vai ter uma durabilidade menor da lâmpada. E ao durar menos a lâmpada, vocês terão que fazer a reposição dela. E essa reposição ela é mais cara do que eu pagar energia elétrica. Então, essa tem a sustentabilidade econômica. E tem outra coisa. Toda lâmpada de vapor de descarga, ela contém mercúrio, extremamente prejudicial ao meio ambiente. E hoje, poucas empresas fazem a reciclagem correta dessas lâmpadas. O que as pessoas fazem? Jogam nos lixões, quebra, mercúrio, metal pesado, entra em todo o ciclo da vida, prejudicando as pessoas. A popularização dos carros elétricos nos próximos anos ou décadas irá demandar um aumento drástico do uso de energia elétrica. A queima em termoelétricas não seria uma fonte energética mais eficiente que a queima em automóveis individuais? Bem, duas coisas. Não entendi o que seria queima em termoelétrica. Alguém poderia... Porque como é que vai funcionar o veículo elétrico? Eu vou ter uma grande bateria, pode ser lítio, e eu vou ter que jogar a energia da tomada para abastecer aquele carro.
ele vai ter um motor elétrico que vai fazer ele funcionar. Eu já não vou ter mais aquele motor de combustão. Esse motor que nós temos hoje, né, o ciclo Otto, ele tem um rendimento máximo de 18%, pessoal. Ou seja, toda a gasolina que vocês estão queimando, 18%. Já o motor elétrico, ele consegue rendimento de 96%. Uma beleza. Uma beleza. Agora, vai demandar muito mais eletricidade. Ou seja, eu vou continuar utilizando nuclear, térmica, hídrica. O que vier pela frente, pessoal, a gente vai ter que utilizar para manter esse nível de crescimento que nós temos, tanto econômico como populacional. Tá? Então, o veículo elétrico, ele surge porque nós não teremos combustíveis fósseis. É uma necessidade. Ponto final. Então, vou usar eletricidade. Então, eu vou ter que queimar essa eletricidade na termoelétrica para eu ter na tomada da minha casa, para eu conseguir carregar a bateria lá no final do dia. Quando eu chegar em casa, eu coloco para carregar, no outro dia eu tenho o carro funcionando. Veículos híbridos, né? Eles servem para quê? Para que eu tenha potência, velocidade. Mas com o desenvolver das máquinas elétricas, nós teremos rotações maiores e dessa maneira, maior velocidade e maior potência. Tá? Então, todo tipo de energia, ele será bem-vindo. Não existe essa questão, não vamos ter mais nuclear. O que ocorreu no Fukushima, esse desastre, ocorreu. Vai deixar passar um tempo e eles vão voltar a produzir energia elétrica através do plutônio, do urânio. E vejam bem uma coisa, nós temos um projeto para colocar uma termonuclear no Guaíba. Porque toda a geração nuclear ela precisa de grande quantidade de água para a refrigeração dos seus reatores. Então, respondendo à pergunta, nós vamos sim precisar muita energia, vamos queimar carvão, biomassa e assim por diante. Ok? Obrigado, pessoal.